Bom dia, tudo bem? Olha, hoje eu preciso que você preste muita atenção mesmo no que eu vou falar nesse vídeo com você, porque é realmente extraordinário e muito importante. Transforme o lamento em missão. Eu vou ler dois versículos com você e aí você vai entender perfeitamente o que é que Deus quer te entregar nessa manhã, neste dia, através dessa palavra. O primeiro texto está lá em Neemias, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, ó: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, Neemias, gente, ele recebeu uma das piores notícias que ele podia receber em toda a sua vida, que o seu povo em Jerusalém estava em completa desgraça. Justamente, os muros da cidade tinham sido derrubados, os que estavam lá estavam na miséria, na fome e em humilhação. As portas da cidade tinham sido queimadas. Enfim, uma verdadeira destruição no templo, nos muros, na dignidade, na moral, em tudo. A cidade estava destruída. E Neemias disse que depois de ouvir essas notícias, ele lamentou, chorou, orou e jejuou perante o Deus dos céus por alguns dias. Então foi um tempo de choro, de luto, de lamento extremo por tudo aquilo que ele tinha ouvido, apesar de não estar lá experimentando na carne, mas era o seu povo, era a sua gente, eram os seus parentes, era a sua história. E foi um tempo de muito, muito lamento mesmo. O outro versículo que eu vou ler com você está no mesmo livro de Neemias, só que no capítulo 2, e agora lá no versículo 5, que ele diz assim, ó: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Bom, ficou nítido diante do rei a tristeza de Neemias. E o rei certa vez perguntou: o que está acontecendo? Você não é esse tipo de pessoa que fica triste constantemente, principalmente na minha presença? E aí Neemias foi, contou toda a situação para ele e pediu ao rei autorização para ir à cidade do sepulcro dos seus pais e a reedificar. O que é que eu vejo aqui, gente? O lamento veio, a má notícia, aquele tempo ruim, aquela situação crítica que abalou o emocional de Neemias, mas ele fez algo. Ele transformou o lamento em missão. E para você que lê ou já leu o livro de Neemias, realmente é um livro inspirador. Inspirador de verdade. Se você não leu ainda, eu recomendo você a fazer uma leitura com bastante atenção para você ver como aquele homem foi encorajado por Deus e também encorajou milhares de pessoas para reconstruir não apenas os muros, mas para reconstruir a dignidade, a moral e a espiritualidade daquele povo e daquela cidade. Ele transformou o lamento em missão. É o que você precisa fazer, é o que todo mundo precisa fazer. Porque todos nós vamos ter motivos para nos lamentar por alguma coisa. Alguns têm motivos de se lamentar por uma perda de um ente querido, uma pessoa que era muito importante na sua vida, era uma base forte para você, era uma pessoa que te encorajava, mas você perdeu essa pessoa. Era o ponto de admiração que você tinha. Há pessoas até que dizem assim: se tinha alguém que era um motivo para eu viver, era esta pessoa. Claro que o nosso primeiro motivo tem que ser Deus, mas eu falo daquela pessoa que é tão importante, que te encoraja, te aconselha, enfim. Então você está se lamentando pela perda de uma pessoa. Outros têm outros motivos para se lamentar. Se lamentam porque descobriram uma enfermidade incurável. Outros estão passando por alguns problemas com algum familiar. Às vezes não é problema de casamento, não é problema com os filhos, mas de repente você está diante de uma situação em que você lida com um familiar que tem alguns problemas psicológicos ou físicos até mesmo. São as pessoas consideradas especiais. E você se lamenta porque está muito difícil para você lidar com essa situação e você não sabe. Quem sabe você se lamenta por causa de uma perda financeira que fez uma grande diferença na sua vida e
está te levando quase para que uma depressão ou coisas do tipo, problemas ministeriais que você passa e tantos outros. Enfim, todos nós temos algum motivo para nos lamentar. Mas o que Deus está te entregando aqui através dessa palavra é o seguinte: transforme o seu lamento em missão. Não fique se alimentando de tudo isso que está acontecendo em sua volta e alimentar uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, uma inquietação e outras coisas piores. Não. Reúna forças, assim como Neemias, e pegue e parta para cima no sentido de que isso a partir de hoje vai ser uma missão para mim. Eu vou mudar essa situação. Em Deus, eu vou mudar essa história, em o nome do Senhor Jesus. Nós vemos tantos exemplos assim no reino de Deus, na sociedade comum. Vemos, por exemplo, pessoas que sofreram algum tipo de acidente e ficaram paralíticas da cintura para baixo, mas ao invés de ficarem dentro de um quarto, enclausuradas, se lamentando, não, transformaram isso em uma missão. Eu vou me tornar um atleta. Eu tenho braços que movimentam, eu tenho uma coluna que é em movimento, eu tenho um cérebro que pensa, então vou me tornar um atleta. E pessoas se tornaram atletas mesmo com limitações físicas. Então elas foram para cima, transformaram um lamento em missão. Nós vemos pessoas que, de repente, até o exemplo que eu dei aqui, com algum tipo de familiar, com um problema psicológico, neurológico, físico, uma condição, não sei, e pegaram aquilo ao invés de ficar se lamentando, fundaram uma ONG para ajudar outras pessoas, outras famílias, outras mães, outros pais com os mesmos problemas que ela tem com o filho, com o parente, transformaram o lamento em missão. E nesse livro aqui, ó, tá recheado de pessoas que fizeram isso. Neemias é um exemplo que eu estou te dando. Josué é outro exemplo. Chorava, estava em luto por causa da morte do seu maior líder, seu maior encorajador, maior inspiração, Moisés. E Deus disse para Josué: meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que eles daria. E aí Deus repete 3 vezes: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, transforma o teu lamento em missão. Então o que eu estou dizendo para você aqui é isso. Hoje, quem sabe, você está passando por problemas financeiros. Está difícil. Transforme o teu lamento em missão. Faça isso. Seja um microempresário, vai crescendo, vai escalando. Hoje, quem sabe, você está passando por problemas ministeriais, está se sentindo um derrotado, um fracassado, limitado, infeliz. Transforme o teu lamento em missão. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. Seja um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa inspiradora, encorajadora, que faz a diferença, que vai influenciar muitas pessoas e até mesmo uma geração. Quem sabe você está passando por problemas no casamento, com filhos, com pais, problemas pessoais, não sei quais são, mas o que eu quero te dizer aqui pelo Espírito Santo é isso: transforme o teu lamento em missão, em o nome do Senhor Jesus. Levante-se e faça isso. Num primeiro momento é normal a gente ficar enlutado, deprimido, triste, angustiado, inseguro, é normal. Mas Neemias foi orar e jejuar, buscar Deus. E na primeira oportunidade que ele teve de falar com o rei, ele pediu: me permita ir até a cidade do sepulcro dos meus pais e reconstruí-la e edificá-la. E o rei o autorizou, e o que aconteceu pós aquele momento foi realmente extraordinário. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitas ameaças, muitas perseguições, momentos em que Neemias se viu sozinho e precisou, com a sua voz, encorajar milhares de pessoas. Mas o final foi realmente extraordinário. Neemias transformou o seu lamento em missão. Eu não sei quais são hoje os motivos do seu lamento, mas pelo Espírito Santo eu estou aqui falando para você: transforme isso em missão. O tempo está passando e você um dia vai olhar para trás. E se você colocar em prática aquilo que Deus está te entregando nessa manhã, você pode ter certeza que ao olhar para trás você vai se orgulhar de ter se levantado em fé, em ousadia e ter feito a diferença. Muito melhor, infinitamente melhor. Eu ficar pelos cantos, triste, desanimado, com a cabeça baixa, alimentando uma depressão, uma tristeza, uma vontade de morrer. Para com isso. Que tudo isso saia da sua vida em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de ousadia, ele invada o teu interior. E te levante como homem de Deus e como mulher de Deus. E por fim, vou te lembrar do que aconteceu na igreja primitiva.
Eles receberam ameaças, os seus líderes haviam sido presos e a ordem é essa: não fale mais no nome de Jesus. Você lembra o que eles fizeram? Se não lembra, eu vou te lembrar. Eles reuniram-se em um local e falaram para Deus: Deus, ouve as ameaças deles. Eles mandaram a gente parar de pregar, porque viriam mais prisões e até mortes. Mas o que nós te pedimos aqui é ousadia para continuar pregando a palavra. Gente, a Bíblia diz que o lugar tremeu. A presença de Deus invadiu. Todos foram cheios do Espírito Santo de ousadia e continuaram a missão. Eles transformaram o lamento em missão. Está nas tuas mãos hoje. Deus está te dando essa ferramenta. Em nome de Jesus, transforme o teu lamento em missão. Eu quero orar com você agora, mas antes, por favor, deixa aqui o seu like, deixa um comentário também sobre isso que você ouviu e não esquece de fazer o bem. Compartilha. Se você se nega a compartilhar o pão, você está impedindo outras pessoas de serem abençoadas. Assim que terminar aqui o vídeo, manda nos teus grupos de WhatsApp, de família, de amigo, de que você puder, Telegram, tudo. Porque pessoas serão encorajadas através disso aqui que você ouviu e que te fez um bem. Senhor Deus e Pai, sem mais palavras nesse momento, agora eu quero falar com o Senhor, juntamente com essas pessoas. Meu Deus, o que a igreja primitiva pediu foi isso, ousadia diante daquilo que para eles serviria de lamento. Ousadia diante daquilo que para eles serviria de lamento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo que entrou na igreja, quando eles foram ameaçados de prisão e de morte, e eles receberam ousadia para transformar o lamento em missão, que seja o mesmo Espírito que entre nessas pessoas. Que o mesmo Deus que encorajou Neemias para transformar o lamento em missão, que seja o mesmo que também vai fortalecer este homem, esta mulher, essa pessoa que me ouve. Porque ela está recusando-se a desistir, Pai. Pelo contrário, ela está se sentindo encorajada para avançar. Em nome de Jesus, que barreiras sejam quebradas, que você seja fortalecido, fortalecida no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela sua atenção. Compartilha agora. Outras vidas serão impactadas juntamente com você. Deus continue te abençoando.